Olá, meu nome é Gabriel Preno Roseni. Esse é o trabalho final de curso Desenvolvimento de Controlador MIDI com Arduino, e eu realizei ele em conjunto com o Vitor. Oi, meu nome é Victor Gerardes, aqui o Bartels. Eu vou dar sequência aqui. Então, nosso objetivo principal desse projeto era desenvolver um controlador MIDI utilizando o Arduino, no nosso caso o Arduino Leonardo. A ideia era realizar um estudo teórico atrelado a cada etapa do projeto, projetar o circuito do controlador de fato e o código do firmware, implementar o envio de mensagens do protocolo MIDI, no nosso caso Note On, Note Off, Control Change e Pitch Bend, e por fim realizar o teste prático com software de produção musical. Bom, um breve contexto histórico do MIDI. A sigla MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, e ele foi desenvolvido como uma forma de unificar o padrão de comunicação dos instrumentos digitais, que na década de 80 cada fabricante tinha o seu, e isso para o produtor musical era algo que tornava muitas vezes inviável o uso de diferentes tipos de controladores de diferentes marcas numa mesma produção. O MIDI ele transporta um conjunto de mensagens de controle relacionado a um evento, como por exemplo, ao apertar um botão, ele vai enviar uma série de parâmetros, e esses parâmetros vão ser lidos pelo software de produção musical que vai traduzir essa mensagem em áudio, né? O exemplo de alguns parâmetros é o número da nota, velocidade e intensidade, o canal e o número de controle. O projeto foi idealizado de uma forma que a gente conseguisse fazer ele de forma enxuta e que fosse fácil de replicar. Então, para isso, a gente escolheu fazer um teclado com 7 notas e com dois botões fazendo uma mudança de oitava ou para cima ou para baixo. Além disso, a gente escolheu 3 efeitos: reverb, delay e pitch bend. O envio de mensagens vai ser realizado via USB, devido ao uso do Arduino, e o nosso protótipo final incluiu os seguintes componentes: 9 botões, 3 potenciômetros, um Arduino Leonardo, 9 resistores e uma protoboard. Agora, para explicar um pouco mais dos efeitos e como eles atuam sobre o som, né? O reverb ele vai simular o comportamento do som, como se ele fosse reproduzido num ambiente fechado, num teatro ou em alguma sala fechada. Então, esse efeito tem o intuito de buscar se aproximar ao máximo de como essa onda funcionaria caso ela fosse replicada de um alto-falante e ela reverberasse nas paredes desse ambiente e o ouvinte escutasse tanto a onda principal quanto essa onda secundária que foi refletida. O delay é uma réplica do som que foi enviado da mensagem original, uma redução, um decaimento da onda ao longo do tempo. Então o delay é um efeito que para um instrumento digital ele acaba tendo uma implementação simples, porque a gente já tem a mensagem original e para replicar ela basta só observar novamente esses mesmos dados que já foram enviados. O pitch bend faz a variação na frequência e isso no intuito de uma nota conseguir atingir semitons entre elas, né? Isso é interessante no nosso projeto porque como a gente tem um teclado mais enxuto com 7 notas, o pitch bend ele acaba possibilitando atingir algumas notas que não estão inclusas no nosso teclado. Além disso, o pitch bend ele é um control change especial porque ele precisa ter uma variação mais sutil, então ele precisa de um maior número de dados para ser enviado. Bom, então aqui falando um pouquinho em relação às estruturas de envio de mensagens MIDI, elas funcionam da seguinte forma. No caso das que a gente escolheu, elas são enviadas em 3 bytes, onde o primeiro byte é o byte status, ele define o tipo de mensagem, então as mensagens sendo a note on, note off, control change ou pitch bend, que é um tipo de control change, mas ele funciona aqui como uma mensagem à parte, porque ele vai precisar de uma resolução maior. O byte 1 e o byte 2, no caso, seriam os bytes de dados, então a gente pode ver, por exemplo, na mensagem note on e note off, o byte 1 ele define o tipo de nota e o byte 2 a velocidade. No control change, o byte 1 define o tipo de controlador, no nosso caso o delay ou o reverb, e o byte 2 vai definir o valor relacionado a esse controlador. E por fim o pitch bend, que funciona de maneira semelhante aos controladores, ele precisa dessa resolução maior por conta da faixa de semitons, e os 2 bytes de dados são usados para definir essa faixa. Aqui a gente mostra o Arduino que escolhemos para o projeto. No nosso caso foi o Leonardo ao invés do Uno, porque o Uno, quando conectado via USB, é apenas reconhecido como um dispositivo serial, enquanto o Leonardo tem um USB nativo, ou seja, podemos definir ele já como um dispositivo de áudio e dessa forma como um dispositivo MIDI, que é uma subclasse do USB áudio, facilitando o nosso projeto por não ter que usar o Uno, mas um microcontrolador nativo, um microcontrolador com USB nativo. Então, a nossa comunicação via USB funciona da seguinte maneira: o USB MIDI ele é separado em blocos fixos de 4 bytes, que eles chamam de event packets. Então, o primeiro byte ele já é separado em dois, onde os 4 primeiros bits definem o cable number. Cable number ele apenas são múltiplos canais, por padrão é usado 0. E os 4 últimos bits é o code index number. Ele vai definir o tipo e o tamanho da mensagem. É importante, no nosso caso as mensagens são todas de 3 bytes, mas existem mensagens, por exemplo, que só utilizariam uma. O segundo byte, então, que é enviado no bloco,
é o status byte, o terceiro e o quarto byte é o data byte, como a gente mostrou na tabela acima. E por fim, a lógica do funcionamento do código, que vai de fato fazer o microcontrolador funcionar, a gente fez da seguinte maneira. A primeira parte a gente faz as configurações iniciais e as definições das notas, né? As notas, no caso, são valores, são números representativos, e a configuração dos controladores contínuos. A gente tem também que fazer uma função que garante que não haja extrapolação de oitava, ou seja, a oitava nada mais do que ela vai somar um valor à nota, fazendo com que ela troque de oitava, ou ela vai subtrair. Então a gente precisa com que, se a gente ficar clicando toda hora em aumentar ou diminuir a oitava, a gente não cria uma nota que ela não existe. Uma função de setup para desligar o pull-up interno, a gente escolheu fazer o pull-down com o resistor externo. Então, por padrão, ele ativa o pull-up interno, a gente está desativando. E aí o código principal, que é o loop principal, que é a leitura automática dos controladores, a leitura manual dos botões das oitavas, então conforme a gente clica, ele soma ou subtrai o valor das notas, e a leitura manual dos botões das notas. Então, se houver borda de subida, quer dizer que o botão está sendo pressionado, a gente envia os dados das notas, e se tiver borda de descida, o botão ele foi solto, então a gente para de enviar os dados das notas. O esquemático foi projetado no KiCad antes da gente fazer a montagem final do protótipo. E, como vocês podem ver, ele tem uma estrutura bem simples, né? Com os resistores, os botões e os potenciômetros, né? Além do Arduino Leonardo. Nessas fotos, esse é o nosso protótipo. Ele foi montado numa protoboard e os testes foram realizados nesse formato, de forma a primeiro testar de fato a funcionalidade antes de uma implementação final. O software que a gente escolheu para testar o nosso microcontrolador foi o FL Studio, né? Que é uma Digital Audio Workstation. E a gente escolheu esse software devido à sua versão gratuita ser muito completa, possui diversos plugins, diversos instrumentos digitais que a gente consegue testar o nosso controlador neles e como ele se comporta. E além disso, ele possui um plugin que chama WaveCandy, que funciona como um osciloscópio. Para o nosso projeto, ele é essencial a gente conseguir visualizar essa saída de áudio, que ela de fato que vai mostrar o que está acontecendo no nosso microcontrolador quando os efeitos forem aplicados.